Santidade inspira santidade. Hoje, dia 3 de fevereiro, vamos conhecer a história de São Brás, bispo, mártir e padroeiro da garganta. São Brás nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, no final do século III. Nasceu no seio de uma família pomposa, de pais nobres. Primeiramente, São Brás foi médico, mas entrou numa crise. Não profissional, pois era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade. Mas nenhuma profissão, por melhor que seja, consegue ocupar aquele lugar que é somente de Deus em nosso coração. Então, providencialmente, a partir do momento que São Brás foi abrindo seu coração e buscando a Deus, ele foi evangelizado. Não se sabe se já era batizado ou pediu a graça do santo batismo, mas a sua vida sofreu uma maravilhosa mudança. Essa mudança não foi somente no âmbito da religião. Sua busca por nosso Senhor Jesus Cristo estava ligada ao seu profissional e muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade desse médico. Num certo momento de sua vida, São Brás discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era para permanecer em penitência, na oração, na intercessão, para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade, como ele a encontrou em Cristo e na igreja. Então, decidiu se retirar no Monte Argeu. Mas, na verdade, o Senhor só estava o preparando, porque ao falecer o bispo de Sebaste, o povo, conhecendo a fama do santo eremita, foi buscá-lo para ser pastor. Ele, que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por gosto dele, mas por obediência. São Brás viveu num tempo em que a igreja era duramente perseguida pelo imperador Licínio do Oriente, que também era cunhado do imperador Constantino do Ocidente. Por motivos políticos e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos, porque sabia que seu cunhado Constantino era a favor do cristianismo. Então, muitos cristãos foram torturados e mortos nas mãos dos poderosos pagãos. Então, o prefeito de Sebaste, sabendo que o imperador Licínio perseguia os cristãos, dentro desse contexto e querendo agradar ao imperador, por saber da fama de santidade do bispo São Brás, resolveu prendê-lo. Enviou soldados para o Monte Argeu, lugar que São Brás fez sua casa episcopal, pois dali ele governava a igreja, embora não ficasse apenas somente naquele local. São Brás foi preso e sofreu muitas chantagens para que renunciasse à fé, mas por amor a Cristo e pela igreja, preferiu renunciar à própria vida. Conta a história que São Brás, ao se dirigir para o martírio, uma mãe, muito desesperada, apresentou-lhe uma criança que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Então São Brás parou, olhou para o céu e rezou. Fez o sinal da cruz sobre o menino e Nosso Senhor o curou. Este se levantou milagrosamente, imediatamente, como se nada tivesse acontecido. São Brás foi terrivelmente flagelado e torturado, sendo por fim pendurado em um andaime para morrer. Como isso não acontecia, primeiro lhe descarnaram os ossos com pentes de ferro, depois tentaram afogá-lo 2 vezes e, frustrados, o degolaram para ter certeza de sua morte. Tudo isso aconteceu no ano de 316. Muitas pessoas são atraídas a uma profunda fé pela vida e os feitos de São Brás. Ele é venerado no Oriente e Ocidente com a mesma intensidade ao longo de séculos e até hoje
mães aflitas recorrem à sua intercessão quando o filho engasga ou apresenta algum problema de garganta. A bênção de São Brás é procurada principalmente por quem tem problema nessa parte do corpo. E essa bênção é ministrada hoje, no dia 3 de fevereiro, em muitas igrejas do mundo inteiro. O corpo do Santo Mártir ficou guardado na sua Catedral de Sebasta, na Armênia, mas no ano de 732, uma parte de suas relíquias foi embarcada por alguns cristãos armênios que seguiam para Roma. Nessa ocasião, uma repentina tempestade interrompeu a viagem, na altura da cidade de Mareté, em Potenza, e ali os fiéis acolheram as relíquias do santo numa pequena igreja, que depois se tornaria sua atual basílica, e a localidade receberia o nome de Monte São Brás. Mais recentemente, no ano de 1983, no local da igrejinha inicial, foi erguida uma estátua de São Brás, com a altura de 21 metros. São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis. Durante o seu cativeiro, na escuridão do calabouço, obteve de presente de alguns de seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. Por isso, na representação iconográfica, o santo aparece portando 2 velas. Peçamos assim a intercessão de São Brás, para que a nossa mente, a nossa garganta, o nosso coração, nossa vocação e a nossa profissão possam comunicar esse imenso Deus que só sabe ser amor. São Brás, rogai por nós.